Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Galera, todo mundo aí na expectativa da grande final, né? Eu tenho feito poucos vídeos, cara. Tava num período aí de final de ano no trabalho, então, muita coisa para fazer. Eu não estava conseguindo ter tempo para vir aqui. Mas alguns sabem, eu coloquei no shorts, eu fui no Maracanã, no jogo contra o Fluminense. Pô, uma emoção única, né, galera? Ver o Vasco lá se classificando para a final. E aí eu não fiz um vídeo de pós-jogo contra o Corinthians, do jogo de quarta-feira. Um pecado aquela bola do Barros não ter entrado, né? Aquela bola na trave. Eu tenho visto alguns vídeos de canais de corintianos, né? E o pessoal muito soberbo, uma soberba muito grande dos torcedores do Corinthians. Você acompanha aí alguns canais que vão ganhar de 2-0, 3-0. Isso já falaram no primeiro jogo. Agora dizendo que o Corinthians não correu porque tinham vários jogadores com cartão amarelo e que o Vasco fez o melhor jogo e não conseguiu ganhar o jogo. O melhor jogo dele na competição. Eu discordo. O Vasco jogou. Eles não viram os jogos contra o Fluminense. Poderiam ter visto, porque foram jogos em horários diferentes, né? O jogo do Corinthians, o jogo do Vasco. E o Vasco jogou muito melhor nas duas partidas contra o Fluminense do que nessa partida agora. Eu acho que nessa partida agora o Vasco se preocupou muito em neutralizar o Corinthians e não tomar gols, né? Que se pudesse uma oportunidade fazer um gol, seria o jogo. Como a gente teve a chance com o Ryan, infelizmente estava impedido, bem que o Corinthians também teve, mas o lance do Barros, que para mim foi fundamental. Um pecado aquela bola não ter entrado. E também o lance do Puma no primeiro tempo, onde ele driblou, trouxe para a perna direita, podia ter finalizado, e ali deu uma titubeada no chutou. Mas assim, o jogo está aberto, realmente. Eu acho que uma pequena vantagem para o Vasco, ali 60-40, pelo fato de jogar no Maracanã, mas também precisa saber usar o fator casa. Né? O Vasco veio aí de alguns jogos no Campeonato Brasileiro não performando, mesmo jogando dentro de São Januário. Muita. Eu tenho visto muito isso, tá? Até a maioria da imprensa paulista, né? Você vê ESPN, muita Sport TV, muita gente de São Paulo. O da Band eu nem vejo, né? Daquela menina que apresenta a Renata Fã, apesar de ter um ou dois ali, o Edu da Sena, o outro rapaz que deram palpites a favor do Vasco. Os demais ali, é claro que vão dar o palpite pro Corinthians. O Vasco treinando, né? Ver se eu consigo colocar aqui para vocês, galera, sem vídeo, né? Eu não vou colocar som, mas vou colocar aqui o vídeo do treinamento do Vasco. Não vou botar som não, tá? Tá só o vídeo. Vamos ver quem é que tá treinando. Infelizmente o Matheus Carvalho, né? Apesar de não estar jogando, de não ser um jogador útil no momento, quando entrou não performou, rompeu o ligamento cruzado, vai ter que operar também. Força aí pro rapaz. Destacar muito o Thiago Mendes, né? E o Barros fizeram um excelente jogo contra o Corinthians. Então eu espero realmente que o Vasco entre com a mesma vontade, com a mesma garra, porque segundo alguns corintianos, o Corinthians tirou o pé no primeiro jogo devido aos cartões amarelos. Pode acontecer? Pode. Mas não acredito que esse tenha sido o real motivo deles terem jogado mal. Acho que o Vasco surpreendeu. Espero que o Diniz possa novamente surpreender. Apesar que não tem agora muita coisa, né? O time é o mesmo. Mas não sei, de forma física, de forma anímica, né? Que a gente possa ter tudo mais do que o Corinthians, porque a gente merece esse título até para voltarem a respeitar o Vasco, coisa que não acontece há muito tempo. Você vê todas as mídias aí, a falta de respeito muito grande com o Vasco. Então espero que o Vasco possa voltar a vencer
um título para que isso em 2026 comece a mudar novamente e olhem, enxerguem o Vasco diferente. Porque eu acredito que muita gente nem vê o jogo do Vasco e coloca o Vasco como um time ruim. E você não pode ser o Léo Jardim ruim, Coutinho ruim, Thiago Mendes ruim, Barros ruim, Paulo Henrique ruim, né? O próprio Puma, que é lateral de seleção, o Andrés Gomes, os dois zagueiros, Ryan. Eles falam que o time do Vasco é ruim, acho que nem conseguem ver, nem veem os jogos. Então, é isso aí, galera. Tem muito o que falar, não. Agora é esperar o jogo. De repente eu volto aí e faço um pós-jogo, um pré-jogo amanhã, passando as escalações, mas não vai ser muito diferente do que foi no jogo de ida. Acredito que as equipes sejam as mesmas, é porque não tem ninguém machucado e ninguém suspenso. Pode ser que o Corinthians mude alguém, né? De repente o Dorival não ficou satisfeito, mas também quem entrou não performou bem. O Vasco com certeza é o mesmo time. Galera, quem puder aí gostou do conteúdo, se inscrever, deixar o like, eu agradeço aí. Grande abraço, saudações vascaínas, fui.